Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e esta semana conversando novamente com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, pastor Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Uma boa noite a toda a audiência aí do programa, que hoje, retornando aqui mais uma vez para falar sobre a importância, da gente meditar e conhecer as Escrituras para que nosso coração receba instruções de como viver a vida humana baseado na sabedoria divina, porque é a única que pode nos dar um norte para que a gente venha se sentir bem de corpo, alma e espírito. Nós precisamos olhar para a instrução, a direção do nosso produtor, que foi Deus que nos produziu, e sempre que a gente segue as direções que vêm da verdade, Jesus disse que nós vamos ficar libertos e vamos estar vivendo sob a bênção de Deus. Então, sempre que eu venho falar aqui nesse programa, que já faz muitos anos, eu sinto assim que Deus quer abençoar todos aqueles que estão do outro lado, como a minha vida também e a dos outros que estão assistindo e que vão acessar esse programa. Sempre vão ouvir as puras palavras genuínas do nosso Deus que estão contidas na Bíblia. Isso é o que eu mais gosto de fazer. E vejo que os efeitos que essa palavra produz no coração das pessoas, às vezes produz coisas difíceis, mas tudo é para a edificação espiritual. Sempre que a gente vai obedecer a Deus, nem tudo vai ser um mar de rosas, mas o resultado final é de sucesso, é de prosperidade globalizada para o nosso coração. Amém. Bem, pastor, hoje temos uma pergunta aqui de uma pessoa que, pelo que eu vejo, assim, já frequenta uma igreja, e ela nos questionou através ali do YouTube, diz o seguinte: uma coisa que eu gostaria que esse irmão explicasse o porquê que nessa igreja, enfim, que ele não batiza, quem não batiza, quem não é batizado, pode participar da ceia. Ou seja, o Senhor prega uma palavra de que quem não é batizado pode participar da ceia. E ele diz: pois eu tenho 56 anos e eu sempre soube e aprendi que somente quem é descido às águas, ou seja, batizado, que pode participar da ceia. Então, ele questiona isso. Gostaria que o senhor explicasse o porquê. Sim. Bom, a igreja é uma reunião pública. Ali nós vamos ter pessoas crentes, não crentes, crianças, adultos, idosos. E eu nunca disse que pode. Eu sempre digo que eu não impeço as pessoas participarem da ceia, se elas decidirem a participar e daquela celebração que é uma festa de comunhão espiritual com Cristo, em que nós vamos ali confraternizar com o Espírito Santo e com Deus. E obviamente a Bíblia orienta que nós podemos assim entender que eu não tenho como proibir uma pessoa que está numa reunião pública e chegar para ela e dizer: sai daqui, tu não vai participar da ceia do Senhor porque você não é batizada publicamente. Porque eu entendo que a Bíblia também explica que Deus nos alerta a todos nós que nós devemos fazer as coisas com entendimento.
para não beber o juízo, né? Então, na ceia a gente sempre explica que aquilo é para as pessoas que já fazem parte do corpo de Cristo. E eu quero aqui mencionar algo importante, que aqueles que participam como filhos de Deus e participam do corpo de Cristo são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Esses já estão inseridos como filhos do reino e já estão no corpo e já estão salvos. E o batismo é um ato secundário que é importante para completar a salvação no nosso percurso de vida terreno. Por exemplo, tem pessoas que aceitou o Senhor e é temente a Deus e que participa da ceia, mas ela não tem entendimento, nem desejo, nem vontade de ainda se batizar. E ela participa da ceia. Conheço muitos aqui nesse movimento durante esses anos todos. E eu vejo assim, eu sinto que eu não tenho que impedir tais pessoas, eu não tenho esse poder e nem tenho o direito de fazer isso, de julgar quem vai participar, quem não pode participar. Eu cito as Escrituras, para que todos no ambiente saibam o que é aquele momento, o que significa e quem pode participar, os efeitos de participar de forma inadequada e as bênçãos de participar de forma adequada. E eu não entendo que uma liderança espiritual deve regrar as pessoas dessa forma. Porque eu lembro de uma situação de Jesus, né, que não veio para julgar ninguém, e sim edificar as pessoas. Então, quando a gente vê que pessoas inadequadas estão participando da mesa do Senhor, o que a gente faz? A gente procura essas pessoas e vamos pregar a verdade para ela, se convencer do que Deus quer para ela. Agora, não sinto, em hipótese alguma, de barrar pessoas, seja crianças, seja pessoas novas na igreja, seja pessoas visitantes. Eu não sinto de fazer isso, por causa de Deus e do Espírito Santo. Sim, então essa questão também não está explícita em nenhuma palavra na Bíblia que eu também conheça, claro que não conheço como o senhor conhece, né? Mas eu já estudo a Bíblia há muitos anos e eu não vi essa palavra na Bíblia dizendo que as pessoas que não forem batizadas, não são batizadas, não podem participar da ceia do Senhor, porque eu vejo assim, né, e eu participo sim da igreja também, que sempre é feita a oração do novo nascimento, como o senhor disse, onde as pessoas professam, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, né, e que a partir deste momento a pessoa está salva. E isto sim diz na Bíblia. Então, no momento que ela está salva e que crê em Cristo, eu tenho esse entendimento também de que ela pode participar da ceia de Cristo, uma vez que ela crê em Cristo. Eu também entendo assim. Que não pode ser algo impositivo, né? Pode ser que tenham pessoas que são batizadas e que por algum motivo seu, pessoal, enfim, das suas convicções ou em algum momento pontual não queira participar, né, também da ceia. Então, né, são coisas muito subjetivas e eu creio que realmente não pode haver uma coisa pré-determinada, né, impondo algo, se não está escrito isto na Bíblia, né, desta forma, pelo menos. Tem várias passagens que sustentam assim, esse cuidado de não estar regrando as pessoas na igreja, e sim fazendo elas entendê-las, as Escrituras. Mesmo que ela participe na ignorância, eu não creio que Deus vai julgá-las, né? Sim. E eu vejo assim muitos exemplos na Bíblia, assim, aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com Jesus, ele se arrependeu ali
E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou do batismo, creio, né? Verdade. Precisou do arrependimento e de reconhecer que Jesus é o Salvador. Isso aí. Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aqui, né, com mais alguns questionamentos aí sobre a palavra de Deus. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje com algumas perguntas aí, né, dos telespectadores. E uma das perguntas é a seguinte: ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que a salvação não é por obras, mas sim por fé, em um versículo, né, que não cita aqui, mas cita Apocalipse capítulo 20, no versículo 13, diz que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras, né? Então, eu vejo, na verdade, duas palavras diferentes, né? Vou fazer um comentáriozinho antes, né? Que a Bíblia diz, sim, que a salvação não é por obras. Em Apocalipse se refere ao julgamento pelas obras, né? Mas, ao mesmo tempo, a salvação e o julgamento são a mesma coisa ou não? Então, eu faria essa outra pergunta também, né, complementando, né, a pergunta original aqui. Sim. Bom, a gente tem que fazer um pequeno histórico aí para a gente chegar nesse ponto final. Aparentemente, nos dá a impressão de que há um paradoxo nisso aí. Mas o que é, assim, colocando de uma forma assim mais direta, Jesus sempre diz que a nossa salvação sempre só tem uma porta, é pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Ninguém é salvo se não é pela fé em Jesus Cristo. E não é Cristo Jesus, em Jesus Cristo tem uma diferença. Então, eu tenho que acreditar que esse homem Jesus, que veio de Deus, da glória, veio com o propósito de fazer justiça, pagar nosso débito, nos emprestando dinheiro, né? Nos dando dinheiro para pagar nossa conta, que foi a morte. Sentido figurado, né? Exato. Então, eu tenho que crer que Deus se manifesta para recuperar os condenados, os pecadores, dessa forma. Ele não exige que eu mude, que eu me transforme, que eu me santifique. Não, ele deseja apenas que eu tenha uma fé genuína no coração de que a justiça de Deus para pagar minha conta e me salvar da dívida é apenas crer nele como único e suficiente Salvador e Senhor. Então eu tenho que, crendo no coração, confiando nisso, eu vou fazer a minha declaração pelos lábios, publicamente, de que eu reconheço e recebo o que está revelado por Deus, de que esse é o homem que me salva. Deus enviou ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, a partir dali, o julgamento de Deus vai continuar sobre nossas vidas, mas mudou a minha situação eterna com Deus, a partir da minha salvação, que é a declaração pública. O que mudou? A minha situação diante de Deus, que era de condenado, agora é de salvo. Então, a situação de relação com Deus mudou. Então, de salvo, porque ganhei filiação a Deus, ganhei o perdão e ganhei a vida eterna. Isso quer dizer que eu recebi o Espírito de Deus, que adentrou em mim para me tornar eterno. Porque ninguém se torna eterno, salvo e filho de Deus se Deus não entra nessa pessoa. Então, o Espírito de Deus se dispensou para me justificar, e aquele é um sinal para o mundo espiritual.
qualquer anjo caído, qualquer demônio, Satanás, os anjos de Deus, todos no mundo vão saber que aquela pessoa está justificada diante de Deus. É um sinal sideral, global, universal. Até as pessoas na Terra sabem fazer a diferença daquele que está condenado, daquele que não está. Mas o julgamento de Deus, ele não está imune ao julgamento de Deus pelos seus atos. Não. Então Deus esqueceu tudo para trás que ele fez. Perdoou tudo para trás. Ele é considerado para Deus uma nova criatura. E nunca mais vai acusar a nós por coisas passadas. Porque ele fez um novo homem. É isso que a Bíblia ensina e diz. E essa é a verdade. Deus nunca me jogou na cara as coisas que eu fiz no passado. Nunca. Nem me fez eu me sentir culpado de coisas que eu fiz lá atrás. Né? Então, eu estou agora justificado pela fé. Mas, a partir daquele momento, o meu procedimento humano de vida social, familiar, profissional, todo o meu envolvimento com o mundo, se eu estiver transgredindo a lei, seja consciente ou inconsciente, eu vou receber correção divina, que é o julgamento. Isso é certo. Estas são as obras a que se refere o Apocalipse. As obras. O que é as obras? As obras infrutíferas das trevas são os procedimentos que eu exteriorizo hoje ainda, que não são oriundos da minha obediência à verdade. Então, aqueles procedimentos vão receber correção divina, vão receber consequências negativas na minha vida, porque tudo que eu estou semeando eu vou ter que colher. Então, essa colheita é a permissão de Deus fazer com que as consequências dos maus atos venham sobre minha vida de novo. Né? Mas Deus não é o autor disso. Deus quer que a gente proceda segundo a verdade. E nos ensina. Agora, se eu não quero aprender, eu vou sofrer o dano. Se eu não quero desenvolver a minha salvação, eu vou sofrer os danos. E Deus não me obriga a ser transformado depois da salvação. Não, Ele me propõe um caminho padrão de verdade que devo viver para receber as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus não é só alegria e sorriso nos lábios. Tem momentos de dificuldade que você, para agradar a Deus, por fé, vai ter que fazer coisas que tu vai sofrer perdas, vai chorar, tu vai ter sofrimento, tu vai sentir a falta, tu vai se sentir sozinha, tu vai se sentir abandonada, mas é Deus te levando, né, te fazendo tu migrar para um novo padrão de vida que depois vai ser a tua plena redenção da tua alma. Então, quando ele diz lá, pelas obras será julgado, porque Deus quer saber que tipo de fé tu tem. A fé é que produz as obras. E esse julgamento, ele se refere a uma condenação? Ou seja... Não. Condenação nunca mais. Eterna? Esse julgamento dá a entender em Apocalipse que as pessoas serão julgadas e excluídas, né? Nesse sentido. Não, quem já foi salvo não perde a salvação mais. O que está dizendo ali, em outras muitas palavras, é que as pessoas que não atingirem o padrão que Deus tem na era da graça, de ser testemunhas de Jesus, ou seja, suas obras, elas são olhadas pelo público e as pessoas veem que não é Deus procedendo através delas. Então, essas pessoas vão receber um julgamento que é um afastamento do milênio da paz, que é o reino dos céus, onde Jesus vai reinar no planeta por 2000 anos. Essas pessoas que não forem aprovadas por causa das más obras, mas são salvos, eles serão recolhidos a uma dimensão espiritual e lá serão corrigidos para, depois de 1000 anos, adentrarem novamente na Nova Jerusalém.
Então essa condenação é perder a oportunidade de reinar com Jesus, mas não perder a salvação e a vida eterna. Isso não. Então tá bom. Eu creio que está respondida aí, né, a pergunta, e o nosso programa também já está chegando ao final, mas esperamos reencontrá-lo aqui na próxima semana, trazendo aí mais esclarecimentos, falando sobre a palavra de Deus, né, o que a Bíblia nos diz a respeito de todas essas nossas vivências humanas aí. Então, Pastor Sérgio, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser.